Em 1819, a Venezuela obteve sua independência e passou a fazer parte da Gran-Colômbia, mas se afastou da federação 12 anos depois. Após o governo de José Antônio, a Venezuela se submeteu a quase um século de ditadura e incontáveis guerras civis. Apenas em 1947, as primeiras eleições ocorreram. Após 10 anos de guerrilhas, ocorreu a legalização dos partidos de esquerda, e foi eleito Rafael Caldeira como presidente em 1969. No fim dos anos 80, ocorreram grandes levantes populares contra a corrupção do governo e as medidas adotadas para combater a crise econômica. Em 1992, um grupo militar tentou derrubar o presidente Andrés Pérez, mas não obtiveram sucesso. Entretanto, o presidente foi afastado do cargo no ano seguinte, após ter sido acusado de desviar 17 milhões do governo. 5 anos depois, Hugo Chávez foi eleito após conquistar o apoio da camada mais pobre da sociedade. Entretanto, em 2001, ele começou a perder o apoio político dentro do país, e um ano depois ocorreu uma greve geral. No dia 12 de abril, golpistas nomearam Pedro Carmona como novo presidente. Milhares de partidários de Chávez saíram dos bairros populares e tomaram o centro da capital. Sendo assim, Hugo retornou ao seu cargo. Em seguida, surgiram vários conflitos e um princípio de guerra civil, o que desestabilizou a economia venezuelana, afetando diretamente os Estados Unidos, principal importador de petróleo do país. Isso fez com que os Estados Unidos pressionassem a oposição venezuelana para que fizessem um acordo com Chávez. Em 2003, houve uma votação popular para definir se o presidente continuaria ou não no poder. Após uma série de discussões entre o governo e a oposição, foi realizado o referendo em 15 de agosto de 2004. E com 59% dos votos, Chávez foi mantido no poder. Em 2007, a Venezuela apresentou o maior crescimento de PIB da América Latina, com 8,4%, e uma inflação anual de 22,5%. Chegou a 335 bilhões de dólares, fazendo deste país a terceira maior economia da América do Sul, atrás somente do Brasil e da Argentina. Sua economia permitiu à população uma renda per capita de 8.125 dólares, sem contar que seu salário mínimo é um dos maiores da América Latina. Dessa maneira, a Venezuela tem crescido e melhorado as condições de vida de seu povo na última década, levando em consideração que, em 1998, o PIB cresceu apenas em 0,3%. As principais indústrias da Venezuela são refinamento de petróleo, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de alimentos. Na mineração, podemos destacar a extração do petróleo, gás natural, carvão mineral, bauxita, ouro e minério de ferro. Os principais produtos agrícolas são a cana-de-açúcar, banana, abacaxi, milho, laranja, arroz e a mandioca. Já na pecuária se destacam as criações de bovinos, suínos, caprinos e de aves. O desgoverno, a opressão e a corrupção do regime ilegítimo liderado por Nicolás Maduro tem causado um sofrimento econômico generalizado e o colapso da sociedade na Venezuela. A ONU calcula que 7 milhões de venezuelanos, cerca de 25% da população, precisam de assistência humanitária, enquanto 96% vivem na pobreza. Diariamente, água e eletricidade estão cada vez mais indisponíveis. Apenas 77% da população tem acesso à água corrente, e 3/4 desse grupo dizem que sofre interrupções frequentes do serviço.
Devido aos apagões impostos pelo regime e à degradação geral do serviço elétrico em todo o país, 90% dos venezuelanos não têm acesso confiável à eletricidade. A corrupção e a má gestão econômica do governo levaram 44% dos adultos trabalhadores da Venezuela ao desemprego. O número de trabalhadores no setor de empregos formais caiu de 64% para 46% desde 2015. E muitos dos que permanecem neste setor lutam contra um grave subemprego, pois não conseguem ganhar o suficiente em seus empregos regulares para alimentar suas famílias. Fazendo fronteiras com a Guiana, com a Colômbia e com o Brasil, a Venezuela fica localizada ao norte da América do Sul. Curiosidades. 1. Em muitos aspectos, a Venezuela é, talvez, o país mais barato do mundo para fazer turismo. Encher o tanque de combustível de um caminhão, por exemplo, custa o equivalente a poucos centavos de real. 2. A maior queda d'água do mundo está na Venezuela. Se chama Salto Ángel, e tem quase 1 quilômetro de altura. Ela serviu de inspiração para o filme Up, Altas Aventuras. 3. O local onde mais caem raios no mundo fica na Venezuela, sobre o lago Maracaibo. Este fenômeno se chama relâmpago de Catatumbo. Durante a temporada de chuvas chegam a cair mais de 100 raios por hora. 4. A sorveteria com mais sabores do mundo fica em Mérida, na Venezuela. Ela se chama Heladeria Coromoto, e entre os inúmeros sabores se destacam sorvetes de arroz, feijão, cerveja, tequila, etc. 5. O teleférico mais alto do mundo também está na cidade de Mérida. Ele chega a atingir 4.765 metros sobre o nível do mar. Figuras de destaque. Os representantes venezuelanos que nós escolhemos foram Edgar Ramírez e Nicolás Maduro. Edgar Ramírez é um ator venezuelano de 44 anos, que estreou pela primeira vez em 2013 na novela venezuelana Cosita Rica. Ele se destacou no papel do assassino, Paz, que persegue Jason Bourne no filme Ultimato Bourne. Também teve destaque no papel onde interpretou o deus da guerra, Ares, no filme A Fúria de Titãs 2. O outro é Nicolás Maduro. Ele é o atual presidente da República Venezuelana e tem se mantido neste cargo desde que assumiu em 2013, após a morte de seu antecessor Hugo Chávez. Desde então, o país entrou em sérias crises socioeconômicas, fazendo o número da pobreza e criminalidade crescerem absurdamente. Situação da pandemia na Venezuela. Para tentar combater a Covid-19, o governo desenvolveu a plataforma digital Patria.org, onde 18 milhões de venezuelanos participaram de pesquisas sobre o impacto do vírus e sobre suas necessidades nesses tempos difíceis. Este processo permitiu ao governo direcionar seus recursos para as comunidades mais afetadas. A Venezuela beneficiou-se do apoio material da China, Cuba, Rússia e Turquia, assim como da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Nos portos e aeroportos venezuelanos, todos têm a temperatura conferida por agentes de saúde. A recomendação básica repetida pelas autoridades de saúde em todo o mundo nas últimas semanas é lavar as mãos com frequência, mas na Venezuela existem muitas comunidades sem acesso à água corrente. Com 1/3 de sua população em situação de insegurança alimentar, muitos venezuelanos não podem se dar ao luxo de comprar um sabão sequer. Outro problema que pode ocorrer na Venezuela é a falta de kits de diagnóstico. Segundo fontes, o Instituto Nacional de Higiene possui 300 desses kits, número que pode ser insuficiente se o vírus se espalhar como em outros países.